Sem papinho furado, esse é o Papo de Cria. Mais uma vez, satisfação ter você com a gente. Um prazer enorme ter você aqui do meu ladinho. E eu sou Almosta Amable na voz. É nós que tá mais uma vez aqui com vocês. E eu quero agradecer a cada pessoa que tem compartilhado, que tem curtido, que tem seguido a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. É muito importante a sua interação com a gente. Eu fico muito, muito contente de ter você juntinho com a gente. E do meu lado, quem tá? Eu de novo, Berson, a Cria Noroeste, time 7. Bora, bora. Mais um Papo de Cria. É o mito. Salve, salve. Aqui é Mano Scooby mais uma vez. É nós que tá. Ei. E hoje a gente tá recebendo uma pessoa super especial aqui nesse podcast. É lenda, é mito. Quem que é? Eu tô falando do Letal. Quem que é? Cara, nossa, gente. É o cara. Hoje é um episódio super especial. Não, o Letal porque... não tá aqui hoje, não. É o cara. O Letal não tá aqui hoje, Não, e a gente tava Sério? recebendo antes do Harry, e ele tava lá como É. se fosse uma E o consciência Harry derrubou a fita, superior. né? Muitos Uma consciência duvidaram. superior trazendo aqui, ó, Muito. informações do plano superior. Muitos duvidaram. O Letal não vai, não. Vai. O Letal não vai, não. Ô, Quem ô, tá aqui hoje? Berson, Cara, vai convidar de quem? eu tô me sentindo com moral Hã? aqui, hein? Mesmo Quem que, tá aqui? olha, Deu trabalho. sou Quem eu tá aqui aqui? na Deu fila do trabalho. pão, hein? Corta pro lenda. Quarta pra 18. Letal, satisfação demais ter você aqui com a Satisfação é minha gente. tá aqui no Pode Cria. E vamos fazer o barato aqui. Antes de mais nada, né? Agradecer aqui minha Nossa Senhora das Graças, né? Amém. Para afirmar 3 vezes. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí estamos no Pode Cria. Olha lá. E aí? A gente quer agradecer muito a sua presença aqui. A gente quer agradecer também por você ter se aberto aqui com toda a sua devoção. A gente está muito feliz de receber você. Obrigado. E com todo o respeito aqui, ter trazido também aqui a sua devoção, a sua espiritualidade, ter trazido essa experiência para a gente, ter se aberto aqui com toda essa sensibilidade. A gente está aqui sentindo essa energia e eu estou muito feliz de estar com você aqui de verdade. Muito Ida e obrigada. bida, hein? Tamo junto. É isso. E antes de mais nada, vamos cortar para os nossos patrocinadores, porque é uma alegria falar dos nossos patrocinadores que têm fortalecido esse podcast. Muito obrigada a todos vocês! Roda a vinheta. Simple. A rua é nossa casa. Calijin Produções e Eventos. De noite, bar e restaurante. Setor Albino, Boa Ventura. Conexão 062. Vestindo o hip hop. Guindaste 121. Ontem, hoje e sempre. Papo de Cria Podcast. Sem papinho furado. Voltando agora o nosso papo de cria aqui, hein? Papo de... Quase que você engasgou, Vai, cara. vai, engasguei aqui, ó. Tá, Emoção do Letal. Lógico, Berson. é o meu mestre. Berson, repete comigo. Papo Obrigado. de cria. Papo de cria. Papo Voltando de- aqui com essa papo lenda. de- É papo de cria. Amado, é Papo de porque cria. tá emocionado, porque ele não botou fé que o Letal vinha, não, Pois é, irmão. tô emocionado, hein? Não botou fé, não. Mas é meu mestre. Letal não vem, Preciso não. falar pra vocês, então, o Berson tá emocionado com o Letal, eu tô emocionada também. E eu também tô emocionada porque tem esse copinho lindo. Olha que coisa mais fofa. Copo personalizado, papo de cria, com nominho e tudo. Você pode escolher a cor, você pode escolher o nome que você vai pôr aqui. Colocaram Almosta Amable. O do Berson é verdinho. O do Scooby Roxo. é rosa. É Roxo, rosa. Letal, me ajuda aí. Gente, coloca roxo. aqui no comentário. Vocês vão colocar no Rosa comentário. Shaq. Rosa Shike. É roxo choque. Não, e ainda tem que chiar. O Shike, seu é rosa Shike.
Dá Sério mesmo, eu licença. vou mandar fazer outro Você é copo. louco. É rosa choque. É verde. É rosa É o choque. verdão. Não, mas é lindo o seu. É rosa choque. roxo. Gente, vocês Me podem tapearam, então, escolher a cor que vocês quiserem. E pra E- ganhar esse copo? Muito fácil. A partir de R$ 5 vai rolar um sorteio. Você contribui para o nosso projeto, que é um projeto de levar consciência, de levar informação para a comunidade. Isso aqui é um papo de cria. A gente está tentando fortalecer aqui com papos relevantes, com ideias de responsa, Trazemos lenda. trazendo lenda do nosso cenário aqui, que, É, olha, tô letal aqui com a emocionado, tô gente emocionado. hoje. Tô até engaguejando aqui, porque tô emocionado. Então, a partir de R$ 5... Oh, meu Eu Deus. vou ficar... Calma de coração, filhote. Aí, a partir de R$ 5, você pode participar do nosso sorteio. O WhatsApp que você vai fazer, o Pix, é 62. Eu ainda não decorei, mas eu vou falar bem pausadamente aqui para vocês. 62 965 95671. A partir de R$ 5, você vai concorrer esse copinho personalizado, tá bom? E Então, quem ah, ganhar vai fazer o quê? vai buscar, vir aqui acompanhar a nossa gravação no nosso estúdio, tirar tá bom? foto com a artista. Tirar foto com o artista, acompanhar, participar das nossas piadinhas, entendeu? Sofrer bullying aqui, É. tudo lá. Eles abusam de mim. E sempre tem aqui um azeitoninho, um negocinho, uma breja. E essa peita que eu vou levar ela? Ah, é, a gente também vai falar da peita rapidinho aqui, ó. Porque essa peita é um patrocínio da Conexão 062. Valeu, Rogério. Tá bom? E para participar é muito fácil. A gente vai deixar a foto dessa peita lindíssima. Quem compartilhar e tiver mais curtida, vai levar, tá bom? A gente vai colocar as regras certinhas lá para você poder participar e tá levando essa peita. O último ganhador do sorteio, que foi aquela bombeta da hora, que também foi uma oferta da Conexão 062, foi o Amil. Ele levou a bombeta, ele vai estar aqui no estúdio para receber. E você tá para mostrar que ganhou de verdade. E o próximo pode ser você, tá bom? Recebendo aqui. É. E você também ganhar, vai receber Vai aqui vir também. aqui receber e tudo bonitinho. Eu posso Bagulho é participar de também? verdade. Você também pode Amém. participar. Nossa, Você também O pode bagulho é de participar. verdade. Pode vir aqui e Se eu mostrar ganhar, aqui vai ser filmado. suspeita, não? Não. Mas aí, eu tô emocionado. O Berson tá emocionado. Bora, Aqui, bora mano, tá conversar. aqui, ó. Bora conversar. Vamos decolar a nave? Bora decolar essa nave. Bora falar com esse cara super de E responsa. aí, Letal, meu parceiro. Lenda Bora. viva. Antes de mais nada, né? Tipo assim, eu nem me adapto assim muito, mas assim, eu tô chegando à conclusão que tenho que passar assim o que eu aprendi para o trens, né? Então, é Vambora, isso aí mano. mesmo. Bora. Professor. Bora nessa aí. Primeiro de tudo, né? Que estilo, né? Adorei o estilo dele. Aí, Adorei. Aí Adorei. fez Goiânia. mano. É Sempre isso, elegante, cara. sempre Elegância, elegância. O cara tem elegância. O cara, eu vou falar um negócio pra você. Começa contando pra gente. Vamos começar do começo, do início de tudo. Então, Bora. eu, na verdade, tive um contato com a música, assim, por exemplo, através de uma rebeldia que eu tive, porque até então eu sou de família de classe média baixa, né? Mas até então eu estudava, assim, tipo, no ângulo, no objetivo, já estudei no objetivo. Ah, tive mas acesso- ângulo e objetivo é Playboy. Mas não é bem assim diante. Naquela época. É uma coisa que eu tive acesso através da minha mãe, que ela correu atrás, que, tipo, minha mãe Lutadora, né? ela lutou, né? E, tipo, ela ia lá da Fama pro Pedro Gomes de a pé, numa época que era dita como ditadura, né, militar, e, tipo, Boto fé. e ela pôde dar um suporte maior para mim, Melhor, entendeu? né? Melhor para mim, tipo, nos estudos, entendeu? E até então, assim, os meus amigos nem eram os do rapper, os do rap, né? Não eram rappers, tipo, eram mais roqueiros rebeldes, entendeu? Então, tipo, meus primeiros contatos foi esse.
eu até ouvia mais, tipo, era Ramones, Sex Pistols, Punk. e também thrash metal, Sepultura, Metallica, e até a minha primeira banda nem teve a ver com esse bang de Então- rap, entendeu? Tipo, Então, você pegou a era punk? Sim, Pegou? esse Fala um lance de pouco aí, punk. mano. Tipo, até minha primeira banda, né, a Lei do Cão, era tipo, dessa pegada mesmo, de punk, partindo até pro metal, entendeu? Não, bota fé, mano. Baseado nesses bang aí. E aí a gente formou esse bang, né, que era o meu grupo, né, a Lei do Cão. E fizemos, assim, algumas músicas, assim, mas isso tudo deu um gatilho depois que a minha avó morreu, porque, tipo, eu queria ir para um lado mais rebelde depois disso, que eu nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima e que eu Patriarca, né? amava, entendeu? Tipo, aí eu parti para um lado mais rebelde da vida. E aí eu tive contato primeiramente com o rock and roll, né? Aí, posteriormente, com o rap, né? O rap, como diz aqui. Então, eu peguei e construí minha carreira baseado em informações, assim, de punk rock e dos raps do começo dos anos 90, né? Tipo Tide DJ 1, Código 13, entendeu? Já na caminhada do rap, O Credo, o Sistema Negro, morou? Esses baratos aí. E como que você conseguiu trazer essas referências para o regionalismo? Porque as suas músicas, elas têm umas características bem regionais, você enaltece o regionalismo. Você conseguiu trazer elementos tão característicos do hip hop, do punk, que também você trouxe essas referências para sua música, que é essa questão do anarquismo, da rebeldia, mas você também trouxe a característica regional, que você enalteceu a característica regional. Como que você conseguiu, né, trazer todos esses elementos para sua música e trazer essa riqueza toda de elementos, né? Como foi essa construção? Então, quando eu vi os primeiros CDs do Chico Science, que era o Dalama ao Caos e o Afro Ciberdelia, Nossa, que referência. que trazia tantos esses resgates, né, no com maracatu e outros elementos da cultura nordestina que até então não estavam em evidência, estavam esquecidos. Eu pensei assim, eu posso fazer isso com rap aqui em Goiás também, que eu já ouvi esse barato, e aí, tipo, eu resolvi fazer esse resgate, fizemos uma pesquisa, isso aí foi a partir do segundo álbum do Testemunho, que foi em 2003, tava eu, o Claudinho e o DJ Magrão, e a gente fez uma pesquisa ampla, né? Tivemos um acesso aí através de algumas rádios que tinham relíquias e a gente pôde observar melhor o que rolava por aqui e decidimos fazer essa mistura. Mas bem antes disso, no primeiro CD de 99, tem bem características mesmo só do que eu falei aí, do rock and roll mesmo, que era o Sex Pistol, Ramones, tá ligado? Cólera daqui, gritando HC, tipo, e uma mistura com rap, e, tipo assim, a galera do movimento até ficava indignada da gente tá fazendo isso naquele momento que era um começo do hip hop, e a gente, tipo, chegava sendo uma parada indigesta quebrando barreira. pro movimento. Tipo, a gente era meio que tirado. Dele, mano, eu sou poder. A gente era meio que tirado do bagulho. E, tipo, a gente começou a fazer show para outros tipos de vertentes que eram mais abertas, porque o rock and roll ele é mais aberto às características. O rap, naquele momento, não era. Era mais fechado. Era mais fechado, mas isso trouxe um benefício que a gente pôde ter observação de artistas de fora, tanto com gravadoras aqui de dentro, que o nosso CD de 99 saiu pelo selo, né, do Fausto Noleto,
que era do Pop Studio, então a gente já sempre lançou por uma parada alternativa, né? Porém, imprimindo cópias de CD. Depois, apenas do Expressão de Rua, que o Helrin falou aqui, e depois do Caçador de Harmonia, a gente foi o terceiro da cidade a lançar mesmo, assim, cópias mesmo, mas a galera do hip hop não aderia muito. Mas aí você tá falando já com testemunho ocular ou do antigo grupo? Com testemunho ocular mesmo. Sim. Que eu comecei mesmo foi com o Terim, né? Que eram em 92 com o Break City Boys. Fala essa parada aí, mano. Tipo, depois que eu saí dessa parada, aí meu tio, né? Que era, na verdade, protestante, tinha uma igreja ali perto da casa do Terim, ali, uma igreja Nova Aliança, né? Perto ali daquela Praça da Feira, aliás, do lado, né? E aí, tipo, a escola dominical antigamente até dava uma frequentada, nunca gostei muito, assim, do protestantismo em si, porque eu já tinha lido Kardec através de umas leituras que o meu pai às vezes nem consumia, mas deixava em casa e eu sempre procurei. Curioso demais, né? E, tipo, aí eu já não... Eu ia, mas não era a minha praia, né? E até então eu peguei e, tipo assim, tava ali, mas não tava ao mesmo tempo. Aí eu conheci o Terim, já tinha vindo dessa pegada minha aí, né? De rock and roll, né? Mas ainda nem tinha lançado esse álbum de 99. E aí a gente pegou e fizemos aí um compilado aí, tinha um lance um beat do Paperboy, tá ligado? Que a gente fez um som em cima, que na época a gente lançava, tipo, no vinil, não tinha um beat feito, alguma coisa assim. Pegou o instrumental ali. Pegou o instrumental e ia fazer assim. O Helrin já até tocou nesses eventos, inclusive, levando assim, ou vinil, ou tipo uma tape mesmo de... Porque lá nos Estados Unidos tinha aqueles lances da época de fazer, né, na tape, aí tinha um single, né? A demo, né? E aí tinha também um instrumental, ou senão você comprava um vinil que você se identificava com um instrumental e fazia uma letra em cima e levava para fazer o bagulho, morou? E aí eu peguei e fiz com o Terim, né? Quando eu comecei em 92. E aí fizemos algumas apresentações e logo morreu. E eu peguei e fiquei na expectativa de formar outro grupo de rap, que posteriormente seria o Testemunho Ocular. Isso. Mas assim, como que foi a sua transição do metal pro rap? O que te levou a essa transição? Como que foi o que te levou para essa questão, para essa transição de fato? Lá perto de casa tinha um b-boy que chamava Lagartixa, que era do Cães de Rua. Ele morava uma rua acima da minha. Os melhores do Brasil, hein? Aí eu ia ver ele, né? Chulu, né? Fazer uns ensaios. E até então eu até tentei me enquadrar como b-boy, mas eu vi que não era nem minha praia. Então, depois, posteriormente, até tentei, né, mesmo com os Mega Break, né, mas não deu certo. E aí, quando eu ouvi a Corpo Fechado do Taíde, eu falei, mas esse barato aí em português ainda, saca, isso aí eu sei fazer. Tipo assim, é mais fácil que fazer um hardcore, né? Então, sua referência foi o Taíde? Ou não? Ou tem outro nome? Aqui no Brasil. Principal. O rap ali, se você, essa parada aí eu faço. O principal, o Taíde. Então, a original. A original, o Taíde. Taíde DJ1, né? Pra não deixar. Sabe, DJ1. Então foi ali o corpo fechado. Tá colado ali. Aqui tinha aquela, me atire uma pedra que eu te atiro uma granada. Se tocar em minha, face minha. Sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde vim, não sabe pra onde vou, mas pra cima. E aquela outra lá,
Apresenta o meu amigo. Da onde que era. Mas essa é bem depois, né? Com Sombra do SNJ. Né? Isso eu Bem gosto, depois. Essa daí foi a primeira coletânea que teve, né? Hip Hop Cultura de Rua, né? Acho que foi 88, 89 e assim. Essa corpo fechado. Aí você fez ali o testemunho lá. Primeira formação, cita os Do nomes. Testemunha foi eu, o falecido W, o Perry Joe e o DJ Magrão. Ali surgiu. Eu tenho 94. Aí, aquele som que eu gosto pra caralho, eu tava ouvindo semana passada. Calço Buba ou SOS Zona Norte? Eu confundo os nomes. Mas é eu acho que isso aí é o grupo do Bocão, né? Do SOS Caos Zona do Norte. Subúrbio, né? Não, SOS Zona Norte era o nome de um som que a gente fez. esse eu tava... Que até a gente era pra estar incluído no Legião do Rap, que foi a primeira coletânea. E eu já tinha até um contato com o Fox para sair na primeira coletânea, mas até então, por algumas divergências do grupo que sempre rolou, porque a gente não era só eu de integrante, eu era apenas o cara que formava a banda, entendeu? E aí, tipo, é muito difícil, porque a gente tem que lidar com outros caras com ideias diferentes, pá. E a gente sempre passou por essa turbulência e acabou que a gente ficou de fora e depois não é agora rap, a gente lançou essa que tu tá falando aí. Pois é, eu a SOS Zona Norte, mano. Eu te convido pra subir o morro, só que eu era moleque, né? Eu falei, mas que não tem morro. Eu te mas aí, vai lá no Perim, filho. Vai no Perim, filho. Mas aí vem uma característica minha própria, né? Mas não conhecia. Porque, tipo assim, meu Mas pai... na minha quebra tem muito. O meu pai... Depois eu fui saber que ele era goiano. Depois você gravou um clipe no morro, né? Pô, sim. Meu pai, como ele era ali de São Cristóvão, né? Não que ele era nascido em São Cristóvão, mas a gente é de colônia portuguesa. E, tipo assim... gente venera, tipo, Vasco, tá ligado? Então, tipo, aquela coisa toda. Então, quando eu ia de menor assistir os jogos do Vasco em São Januário do meu pai, tipo, já tinha acesso a alguns morros que eu já tinha subido. Não que Goiânia tivesse... Não, mas eu não conhecia Mas Goiânia tem. Mas eu não conhecia Goiânia inteira. Tinha o Morro do Aranha Antigo, que eu até morei ali do lado. Que inclusive morava ali, mas já no Portal do Oeste, né? Que era um condomínio, um prédio, tá ligado? Então, mas na época eu não conhecia Goiânia, eu escutava... Tinha bloco e tal, morou. Aí eu conhecendo o rap naquela época lá, e te convida a subir o morro para os caras de Goiânia, mas que não tem morro, tô vendo que tudo aqui não tem morro, só tem o morro ali do Morro do Mendanha. Tem muito. Deixa eu falar, vou te chamar pra você ir lá na minha quebra, que lá tem um morro que eu adoro, que chama do Além. Não, mas é do lado. Já fui lá. Ali é minha quebra. Suporte, altos espíritos, quiumbas podem tomar em conta. Não, mas os quiumbas a gente tem a proteção, mas ali é o canal. Ali é o canal. Goiânia, aí eu tem morro demais. No tanto que eu gravei uma saipa lá no morro do Quebra-Caixote. Inclusive, a vista pro parque é muito boa. É bom você ver. É bom você ver os que já foram também, prestar uma homenagem ali. É importante. Eu já estive lá. É muito bom. Ali você vê Goiânia inteira. Tem que estar preparado. Eu já... agora eu tô mais, assim, no catolicismo mesmo. Assim, acho que me identifiquei melhor. Mas, assim, já fui da Umbanda. Já tive acesso, assim, de visitar, né? Uns terreiros de candomblé, inclusive é bem sinistro, né? De quimbanda, morou? Eu já participei não, já visitei ali o espiritismo. Na esquina de casa tem um centro de espiritismo. Mas assim, eu não sou um cara ingrato, não. Acho que serviu de... Você aprendeu. É importante. Sim, eu não fui maltratado. Assim, quando eu visitei umas outras hierarquias, assim, de candomblé, que vamos dizer que foi uma bagulho, assim, que foi de enfrentamento mesmo. Porque, tipo, a gente não é daquelas bandas, né? Mas, assim, sai até com sucesso, né? Apesar que no terreiro de candomblé foi bastante sinistro, né? Porque, tipo,
eu cheguei lá convidado, né? Aí tava lá a mãe de santo, e ela sabia que eu era de Umbanda, e aí, e o bagulho é real, tá ligado? A magia é real. Todo Aí ela respeito. soltava um fogo com a mão no chão. E aí eu trabalhava com as falanges dos malandros, né? Zé Pilintra, né? Tá ligado? Tá ligado? Malandro Miguel, camisa preta. Tava meio que fechado. Ela soltou tipo um fogo com a mão assim no chão mesmo. Aí eu peguei, pisei, foi um fogo de cima para baixo e desceu. Mas o interessante é que não queimou foi nada, né? E aí marcou esse lance de eu ir pro candomblé, né? Como visitante. Todo Eu não respeito, tô falando irmãos. que todos os terreiros de candomblé Não, todo são respeito. assim, mas assim, comigo parece que teve uma rivalidade comigo até Não, mas aí até tem que respeitar, cada um tem que respeitar. eu ia mesmo a cavalo mesmo na Umbanda, mas assim não tava nem esperando esse ataque não, mas saí protegido. Mas é um momento ali, talvez, né? E assim, como foi sua trajetória até que você chegasse ao seu encontro no catolicismo, já que você está tocando nesse assunto de espiritualidade? Aí isso aí é bem mais recente de agora, até tava falando com o Scooby, porque eu tava com um processo de depressão, né? Inclusive tava até meio, saca, que é pontuada mesmo, tá ligado? Tipo, pensei. Porque depois que minha avó morreu, já tinha, saca, manifestado esse lance, assim, da deprê mesmo. Aí eu cheguei em casa, trilouco mesmo. Aí eu peguei e falei, cara, quer saber? Esse mundo aqui jaz do maligno, todo mundo fazendo mal para todo mundo, o amor já se esfriou. Guerra para todo lado. Guerra para todo lado, né? Pensei, eu bebo, né? Eu peguei, aí tinha um Baygon que eu sempre uso lá em casa, né? Que eu odeio barato, entendeu? Aí tava no meu quarto mesmo, aí eu peguei, coloquei uma dose bem considerável mesmo pra dentro do meu organismo. Você tá louco. Quais, hein? Aí eu peguei e dormi. Aí quando eu acordei, eu esqueci que eu tinha suicidado. Aí eu fui pro boteco, ainda beber mais uma cachaça. Quando eu tava bebendo lá, eu lembrei. Aí manifestou já todos os efeitos que eu tava envenenado. Aí, aproveitando esse gancho que o Letal tá falando aqui, ó, você vai me falar se tem alguma coisa a ver ou não. Nós começou aquela parada, aquele som lá, né? Espalharei paz. E aí ficou em aberto, o Wilton gravou a parte dele. E ficou pra mim gravar o Criolo e o Letal. Sim. Aí eu liguei pro Letal pra falar da parada lá do som. E aí, Letal, o Wilton já gravou, pai, entendeu? Aí o Letal me deu a ideia e falou assim, Scooby, é o seguinte, véio, eu vou gravar esse som com vocês aí, entendeu? Espalharei paz. E vai ser meu último contato com o hip hop. É a última música que eu vou gravar, entendeu? E aí eu vou mexer com, não sei se é lanchonete, eu não me lembro bem. Não é isso? Eu queria voltar a meus primórdios, né? Porque eu sempre trabalhei com o meu pai, né? Igual você tá lá na sua labuta lá, né? Na sua peleja Então, lá, mas é restaurante. Aí só concluindo, aí eu peguei e falei assim, mano, o cara monstrão igual Letal, velho. Com as conversas dessa aí que vai parar, porque eu tô ligado que a gente não para, a gente dá uma afastadinha e fica um pouco ali, mas não para. Eu falei assim, o Letal aquela famosa frase do malandro dá um tempo, né? Não para, mas dá um tempo. Eu falei assim, o Letal aquela famosa frase, né? Nesse dia ele não tá legal, não. Eu falei, você viu que eu nem de muita ideia, né? Eu falei, não, o Letal tá. Tanto que os caras me chamam pra podcast, nunca fui. Aí depois o Letal tá lá postando os projetos, as músicas, eu falei assim, ó, o cara ressuscitou, tá de volta aí, entendeu? Aí você tem alguma coisa a ver essa parada da depressão, você tá falando? Eu não sei se foi nesse mesmo dia, nesse mesmo período tudo tem ali, a ver nessa parada, porque até então, depois que eu manifestei esse bagulho aí, minha mãe sempre me ajudou, eu sempre tratei com psicólogos, psicanalistas, morou. Mas, assim, o lance da cura mesmo, eu não tive. Eu tive como driblar isso, entendeu? Até agora,
e me mantendo. E aí, voltando àquele assunto que eu tava... Mas a música Espalharei Paz, nós vamos finalizar Não, ela, concluir. todos os projetos que, além da Espalharei Paz, que eu tô devendo uma pro Rato na Brisa também, né? Além que eu vou gravar essa com você e com o Wilton, né? Mas eu tenho algumas músicas aí para finalizar aí, mas depois eu prefiro ficar mesmo assim num projeto que eu chamo de projeto Trindade mesmo, onde que eu vou explorar esse lance de um rap mais perto do que eu acho que é certo mesmo, do catolicismo, da Igreja Verdadeira de Pedro, que até então, de 1500 anos, surgiu os calvinistas, por exemplo, igual o Helder estava falando aí, os luteristas, mas até então era a igreja que foi construído sobre, saca, o corpo de Pedro. Então isso aqui não é uma parada fake, isso aqui é real, desde os mártires. Então foi nessa época entre a transição da cura, da regeneração desse período depressivo, que você se encontrou no catolicismo? Aí tem aquela história que eu tava falando pra tu, né? Tipo, eu tinha tentado suicidar e eu sempre eu tô com uma pá de medalha na Nossa Senhora das Graças aqui, né? Aí, tipo, eu tava com a de bronze e ela tinha até arrebentado, inclusive. E aí eu nem sabia onde tava, né, mesmo a medalhinha. Aí eu já tinha feito isso e tinha esquecido que eu tinha suicidado. Depois estava lá no bar. E aí eu me toquei, aí me veio tudo aquilo na cabeça. Voltei para casa, deu uma desinteria danada. Minha mãe, enfermeira, deu um maior suporte. Assim, eu falei, não vou voltar. Mas aí, quando eu fui procurar a minha chinela, eu achei a medalha, que é a medalha milagrosa, né? Porque, tipo assim, quando Santa Catarina de Labouré, que teve essa visão mais concreta, né, na Capela das Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, né, lá em Paris, ela tinha tido essa visão, né, de Nossa Senhora das Graças, entendeu? Aí ela pegou, né, teve, né, isso, eu vou deixar só um spoiler aqui, porque a imagem, por exemplo, não era só essa, mas foi resumido a essa, e aí depois, pela cólera que teve em 1832, porque a medalha mesmo, ela foi disseminada posteriormente pela cólera que teve em Paris e curou muita gente, né? Entendeu? E aí, em 1830, né, quando teve a imagem, a medalha mesmo, né? Depois vocês procurem estudar aí na internet sobre a medalha de Nossa Senhora das Graças, que é conhecida como medalha milagrosa. Sim, tem muitos devotos. E aí eu peguei e encontrei, né? Quando eu fui procurar minha chinela, a que estava perdida, e eu estava numa situação que eu estava envenenado por mim mesmo. Aí eu pensei, vou perder minha alma. Aí fiz essa oração que eu fiz aqui no início, né? E aí eu pedi para me dar mais uma chance. E aí fiquei uma semana entre a vida e a morte. E aí sim, eu me restaurei e vi o poder da graça, né? E aí depois disso eu fiquei devoto mesmo e sabendo de tudo que é real, que não é uma parada apenas religiosa, é apenas a igreja verdadeira onde Paulo está e onde está na Bíblia, porque o próprio Jesus fala que ia construir, né, a igreja verdadeira perante Paulo. Paulo não, né? Pedro e Paulo também são os apóstolos. Mas foi Pedro o principal. Isso é bom, mano. Isso é bonito, essa história aí. Assim, não foi só esse livramento, né? Sim, mas bem, graças a Deus, né? Cada suas crenças, Deus. Você se achou, você tá aí. Sim. Acho que não teria chance nem de estar fazendo esse podcast aqui se não fosse essa devoção. Isso.
Isso aqui é apenas uma das aparições marianas. Tem várias, né? Igual aqui no Brasil tem a Nossa Senhora da Aparecida, né? Lá no México tem a de Guadalupe. Essa daqui, por exemplo, é uma de Paris, mas é que eu, Você identificou. saca? Não, é uma coisa que me escolheu mesmo, Isso. entendeu? Mas todas são Marias, todas são a mãe de Jesus, entendeu? E você falou sobre toda essa sua trajetória no rap, essa sua transição e essa sua experiência com a religião, né? E o que você pretende agora com esse seu novo projeto do rap, com essa característica católica? Qual que é a sua pretensão com esse novo projeto? Na verdade, a pretensão mesmo é de honrar. Eu nem sei se eu falei certo, porque a igreja é de Pedro, né? Paulo é um dos apóstolos, mas assim, se você for ler mesmo, saca, o sagrado é sobre o corpo de Pedro, né? Que fundará a igreja verdadeira, entendeu? Mas assim, é um lance sem pretensão mesmo. É um resgate mesmo de almas mesmo. Não tenho pretensão nenhuma através disso, a não ser as pessoas serem resgatadas e também poder saber que pode contar, saca, nesse processo, primeiramente a Deus, né, Jesus e, claro, Divina Santíssima Trindade inteira e Maria, Nossa Senhora. Sim. E voltando agora lá no Letal, atrás. Que soma, como é que foi aquela caminhada do Letal gravar com D2, Planet Hemp, mano? Na verdade, quando eu ia mais novo ali, que eu já identificava com rap, aí eu ia lá na Lapa, né, frequentar alguns adeptos do hip hop, e o D2 nem era famoso mesmo, nem pelo Planet, inclusive, e aí depois, posteriormente, aqui na Pulse, a gente trombou, e ele até propôs a gente fazer o lance junto, entendeu? E a gente fez, assim, não foi uma parada igual hoje, vou pagar tal MC pra gravar comigo, foi um lance mesmo de brodagem, saca? Morou? E a questão ficou pesada, né, mano? Revolucionou Goiânia pro mundo. Até então, um lance bem assim que na época era uma coisa assim bem inédita mesmo e que me ajudou bastante. Eu sou grato mesmo, saca, ao D2 por ter participado, inclusive feito questão assim de fazer o som que chama União Enfumaçada. Eu tava bem na pegada mesmo e tipo ali até hoje eu acho que a maconha em si, mesmo de forma recreativa, mas assim tem que ter toda uma educação além disso, saca? Mas assim, perante a gente estar no terceiro mundo, acho que valeu o protesto, saca? Pessoal, foi doido. Você gravou também com o X, não é isso? Com o X eu já tinha tido um contato com ele aqui quando ele era do DMN, num show aqui, perto do campo do Goiânia, que é longe pra porra, né? E na época tinha o Clube do Gari, né? Nos anos 90, e tudo era muito longe, a Disco Laser, a gente ia através de um brother meu, que é o Lobão, que era do Crazy for Dance, que era um grupo de Smurf Dance. A mãe dele era amiga não só da minha mãe, quanto da minha avó. Então ele sacou que eu já estava fazendo um rap ali, mas eu estava bem escondida, e ele dançava e falava, não, vou te levar para um movimento. E nem o Lagartixa, que era b-boy lá na minha área, mas ele só, eu ia só mesmo ver os ensaios dele, não chamava eu para ir mesmo. Aí eu comecei a frequentar mesmo o calçadão mesmo, que foi o princípio de tudo, que tinha Electrobreak, Cães de Rua, TC Eletro Rock, saca? Eu adoro. Tanto que o meu grupo com o Terim chama Break City Boys, porque Goiânia era muito forte no break nos anos 90, que chegou a fazer o Electrobreak. Foi fez até na Xuxa, né? O Goiânia o Electrobreak, eu me lembro dele no
Gugu, né? Não sei se foi na Xuxa, mas no Gugu Não, eu teve lembro. na Xuxa também. É. Foi lá no minha canal social, os É. Break Boys. E Inclusive- o Lagartixa saiu numa revista, né? De hip hop, Acho que tá ligado? Rap Brasil. Não. Era grandona, uma revista grandona. Inclusive, quem lançou o crioulo no rap foi o TC. Teodoro. O Lagartixa saiu numa revista Primórdia aí, que era acho que, não sei se era B-Boy Sound, algo assim. Me foge a memória, mas o Lagartixa foi o primeiro artista do elemento hip hop assim, a sair mesmo numa revista. E a gente até, depois na Som na Caixa, com testemunho ocular, foi os primeiros também a sair numa revista mesmo de fora mesmo, inclusive que a revista vinha com o CD, a gente saiu com uma faixa que chama Quinto Elemento nessa revista Som na Caixa, né? Então ninguém tinha saído. Mas a gente já tinha elaborado nosso CD, inclusive, de 99. Quando a gente chegou lá em São Paulo, a gente até fez uma entrevista pelo jornal que chamava Estação Hip Hop e tal, mas os paulistas são bem fechados. Inclusive naquela época, né, para grupos de fora chegar lá e disseminar sua arte, porque eles não queriam competição, entendeu? É bem fechado mesmo. Eu pude notar isso, até fiquei 6 meses lá, entendeu? Trabalhei até numa loja de skate lá, morou. Mas eu vi que, tipo assim, para furar a bolha era quase Até impossível. hoje, tipo assim, eles têm a cena deles e, tipo, o Goiânia não entra aqui, já não entrava os de Brasília. Os que entravam era só o GOG e o X do Caminho Negro. Essas paradas que os pessoal tava curtindo Porque aqui, igual Alibi. Alibi. Eles entrou por causa do Discovery. Era troca de CD. Eu já vi a história deles lá. Sim, era troca de o CD. GOG e o Mas Goiânia não Câmbio chegava. Negro tinham um respaldo, mas Sim. tipo cirurgia moral, por exemplo, que era um Uhum, lance sim. meio mais pro lado do gangsta. Não sei nem por que rolou esse Mas- lance, mas assim, do boicote, assim, na parada paulista já rolava mesmo. Eu não queria que ninguém competisse com eles mesmo, entendeu? Eu acho que até normal para a cena deles, porque aí Era uma eles tinham que forma de fazer preservar. preservar, porque eles tinham que vender, tinha Sim. gravadora, tinha CDs deles, até vinil na época, entendeu? Imagina Vai o cara dividir chegar, espaço. dividir Do nada. espaço com outros grupos, não tem como, É, entendeu? Então a gente A até gente compreende faz aqui mesmo. as nossas panelinhas, vai. Imagina naquela época lá. Mas Eu é bem cheguei lá, legal. não sei nem como eles deu espaço para mim ainda dar uma entrevista num jornal, que inclusive a entrevista saiu no Estação Hip Hop, por incrível que pareça. Eu acho que pela nossa diversificação de som, né? Eles deu um espacinho que foi até pequeno, mas deu. Mas você lançou seus sons por várias gravadoras. Quais foram? Sim, é o selo da Pop Studio, né? Two Beers are Not Two Beers, que é do Segundo, que é uma gravadora que mexe com rock and roll em geral. Conhecida. E depois, Conhecida ela aqui em depois Goiânia. também pelo selo que o Fabrício da Monstro Discos, né? Foi o 2007, né? Que é o Aprumant, né? Que a gente fez muitas cópias, enfim, não ganhamos nada com isso, mas a gente pelo menos divulgou nosso trampo e para mim foi válido, entendeu? E nessa importante. caminhada aí, como é que surgiu? Eu tô ligado. Posso estar errado também. A VMG na sua vida. A VMG foi o seguinte, eu percebi que o Mortão tinha um acesso às informações de produtor que quase ninguém tinha. E ele morava numa área nobre, que era o Bueno. Então ele já tinha um privilégio melhor, ele já tinha internet que nem era discada. Eu tinha a primeira internet minha discada e a dele nem era, entendeu? Tipo, aí eu via ele e ele, tipo assim, ele ouvia facção central, tá? E eu, tipo assim, minha mente era mais aberta. E eu fui abrir a mente dele lá no Bueno. E, tipo, ele era um rebelde mesmo, até aquele que poderia falar que era sem causa. E eu, tipo assim, não sei se eu tinha causa, mas dentro da minha cabeça eu tinha. Aí eu peguei e falei pra ele, porra, vamos fazer uma parada. Ele já tinha esse barato da VMG. Aí eu peguei, apenas ampliei, fui escolhendo uns outros rappers que poderiam fazer parte da posse. Até então, quando eu vi que a posse deu certo. E quando eu não estava
de cabeça nisso, eu vi que desmoronou, porque eu acho que ele foi pensando nele mesmo. Nem condeno ele também não, mas não era isso combinado. Mas tudo bem, não tem nada a ver. Isso aí é vagabundagem mil É, graus. vagabundagem, e era mesmo. Nossa, até... E era mesmo. Realmente era o hospício do rap, era aquilo tudo e muito mais. Eu sempre, Diante quando começou, era um lance bem real mesmo. A gente explorou mesmo e não era uma parada de setor. O Bortão era do Bueno, tinha o JC, que era do Fim Social da Soares do Noroeste, tinha o Sacro, que era também do Fim Social. Era de todos os lados a nossa posse, não era? E eu da Fama, não, mandar um salve pra Fama, né? Que eu sou cria da Fama. E aí era a única posse que era assim, que era toda a cidade. E com rap underground, atingiu vários adeptos, inclusive de fora. Ninguém olhava, assim, olhava outras paradas do rap daqui, mas assim, pra parar e olhar mesmo, assim, a VMG foi essencial, muito. Vagabundagem mil graus. Tipo assim, eu tinha que sair, não sei minha vida, eu tenho que sair e voltar. Aí eu vou andar com os caras da VMG. Só que eu tinha que sair, só que eu não voltava. Aí no outro dia o sol nascendo e os caras de boa. Eu falei, moço, eu tenho em casa, mano. Os caras, não, vamos de novo ali. É sexta, sábado, domingo. Não. Virado. Os caras é louco demais, mano. Era mesmo. E era uma vagabundagem real. Sim, mesmo, 1000 graus, né? 1000 graus. Não é uma coisa que eu quero pra minha vida hoje, né? Igual eu tava falando aqui, mas quanto faz teve, parte. Fez parte. Mas assim, já que a gente tá contando de... A gente tá contando de história pregressa, a gente precisa finalizar o nosso papo, infelizmente. Mas passa muito rápido. Mas a gente Traz não uma pode... serva lá pra finalizar. A gente não pode finalizar antes de contar sobre a história da viagem com o Natal para Porto Alegre. E também falar um pouco do Raga Rural, né? E falar sobre o Raga Rural. Mas vamos finalizar contando sobre essas duas histórias. Então. A viagem com o Natal para Porto Alegre foi o seguinte: eu já tinha conhecido o Sabotagem quando eu fui lá em 2000, por causa para divulgar o CD do Testemunho Ocular, que era o Bate-Cabeça do Cerrado. Então, eu conheci o Sabota e tal, e ele nem era famoso nada, pá. E fiquei fã dele, assim, pelo rolê, igual eu dou com você, conversou aqui, morou. Aí, pai, quando foi esse lance de Porto Alegre, ele já estava famoso pelo Rap Compromisso, né? Pelo Rap Compromisso, eu falei, nossa, cara. Aí, quando eu fui, né, pelo Fórum Social Mundial para Porto Alegre, eu pensei, vou ver o show do cara. Né? Isso aí você pode pesquisar onde você quiser. Aí, quando eu fui pensar que eu ia ver o show dele lá em Porto Alegre, ele... foi assassinado no mesmo dia que eu tava esperando ele para fazer o show. E aí moiou, foi tudo. Aí eu fui na rádio do Piá, igual eu tô aqui com vocês fazendo essa entrevista, fui na rádio do Piá. Aí o Piá pegou, o Piá é um rapper de Porto Alegre, igual o Da Guedes, bem conhecido, né? Era os dois, né? O Piá e o grupo Da Guedes. E aí eu peguei a entrevista, né? E falei assim, lamentação, né? Do Sabotagem ter morrido, até porque eu tava esperando o show dele lá. E o Natal ficou bastante para baixo, porque a gente estava naquela expectativa de ver o show de Porto Alegre. E, infelizmente, por causa dessa fatalidade, né, que o Sabota foi assassinado, não deu. Em relação ao Raga Rural, foi a primeira banda de Ragamuffin, né, que teve uma cena bem expressiva, com a qual eu viajei mais, né, nos estados mesmo, fiz turnê no Nordeste, principalmente em João Pessoa, tá? Quero mandar um salve pro Sacal, o Robertinho Atômico, que me receberam 2 vezes em João Pessoa, em Jampa, né? A galera de Jampa, onde tem aquela pinga Triunfo, long neck, vende gelada, né? Que é a fórmula da Paraíba. E antes do último aqui, o Letal é um goiano nato. Sim. É muito da culinária goiana. Sim. Comedor de piqui. Nossa Senhora, nem me fale. Piqui é de Goiás ou Minas Gerais? Fala aí agora. Cara, eu sou goiano, piqui é de Goiás, até onde estudei, né? É uma parada até indígena, né? Porque a gente tem esse nome de Goiás pela tribo dos goianos, se eu não me engano, né?
E então eles observavam os periquitos, né, roendo, e depois, né, fizeram aquela parada, né, O periquito tá roendo. cozinhou, né, e eles mesmo roeram. Então o e piqui é nosso do Goiás. é nosso do Goiás. E ninguém Deixa, toma. Aí, pronto. deixa o queijo pra Minas Gerais. Pronto, Deixa o queijo pra resolvido. eles. A pamonha também é nossa. A pamonha eu acho que tá mais pra eles, mas não dá É. nada. Tem pamonha de vários Não dá tipos nada, aqui, não até dá de fumar, nada. né? Tem também. Pronto. Até eu Tem. também pode comer piqui também. Ah, não, pamonha de bola eles têm direito. É, pô. bola eles têm direito, porra. Não. Deixar Fechou. a mensagem. É isso. Então, primeiramente, eu quero agradecer aqui pelo Papo de Cria, né? É o primeiro podcast que eu tô fazendo aí, diante de mais de 30 anos de estrada. E agradeço muito a vocês aí, Amável, Berson, Scooby. Isso, mano. E, tipo, que Deus, Nossa Senhora, possa abrir várias portas aí, não só para mim, mas quanto para vocês também, que estão resgatando, né? A verdadeira essência do rap, né? E quem abriu as portas do verdadeiro hip hop e rap goiano. Aí. Igual eu falo. Esse projeto aqui não é pro Berson, não é pra Mabo, não é pro Scooby. É pro rap goiano, mano. É um arquivo e é uma prova de tudo que aconteceu e que muitas pessoas agora não querem passar o bastão. Inclusive, o pessoal que tá agora, eles acham que estão pisando num terreno novo. Não, um terreno que a gente desbravou, que a gente pegou e cultivou e abriu as portas para esse pessoal e que eles também não dão moral para isso, mas que vocês estão fazendo esse resgate muito bem para deixar registrado que a gente teve aqui, como diz o Dicró, um passou em branco. Pois, Letal, eu quero te dizer que de cá você tem o máximo respeito Idem. dessa banca aqui, cara. Assim, a gente tá muito feliz de ter recebido você aqui. A gente recebeu você com toda a sensibilidade, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. E a gente está muito grato por ter recebido você de coração. Amém. Você disse pra gente que foi o seu primeiro podcast que você veio e a gente tá, assim, muito honrado. Muito honrado de ter você aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado mesmo por ter compartilhado com você a sua vivência. Amém. E é isso, galera. Esse foi o Papo de Cria. Satisfação imensa de ter vocês aqui com a gente também. Muito obrigada. Muitos beijinhos pra Se vocês. inscreve no canal. Ah, Se inscreve. fortalece a gente aí, Parte por favor. 2, depois a gente vai por ver. favor. E aí, Amável, e eu gostou disso tudo? Eu sei que você estava finalizando o programa. mas Gostoso disso tudo. o bom disso tudo, sabe o que é? Ah. Eu fico vendo, a gente convida, que nem eu convidei o Letal, teve o Garcia, passou por aqui, o Helrin tava por aqui, e eu vejo os caras, mano, eles se encontram aqui nos bastidores, que nem o Letal tinha uma par de tempo que não viu o Helrin não viu o Letal também. Então eu fico vendo os caras se trombando, velho, e aquela alegria, tá ligado? Porque os moleques tem alguns que foi pro canto, foi cuidar da sua vida, o Letal... Realmente, igual eu falei pro Berson, então mano, falando agora pra Amable, né? Que é um lance de resgate mesmo, desse barato ué. que tava até, por enquanto, né? Por debaixo Tava dos panos. adormecido, Tava é adormecido. Papo de Cria é pra fortalecer, pra resgatar a ideia de responsa. E obrigada, gente. Valeu. Siga Nós. nossos patrocinadores e bora! Bora, bora. Tchau. Bora. Bora que bora.